Abra sua Bíblia em Efésios. Está acabando, nós estamos já na reta final do livro de Efésios. Querido, 1 ano que nós estamos aqui. Claro que não são todos os domingos, né? A gente tem feito algumas imersões nos temas que a carta aos Efésios nos propõe. Nós refletimos sobre graça, nós refletimos sobre o esforço, nós refletimos sobre unidade. E nós estamos agora na reta final dessa carta. E o apóstolo Paulo agora ele vai fazer num pouso, ele vai abrindo o zoom dessa carta para dentro da nossa casa. Nós estamos entrando agora na trilha do desafio, da submissão, do amor e da alegria de fazer parte de uma família, de uma comunidade e de uma sociedade. Na última ministração de Efésios, a gente refletiu sobre um cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Um cristão que está vivendo em plena comunhão com o Senhor, através da sua palavra, através dos meios de graça, a comunidade, a ceia, participar das reuniões. Um crente que ora, que busca o Senhor. Um cristão que ele entende que ele precisa viver com vigilância nessa vida, aproveitando cada momento que o Senhor nos dá como uma oportunidade única para que você tenha propósito na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é andar com discernimento porque os dias são maus. Ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão com a igreja, ter comunhão com as pessoas que o Senhor colocou do seu lado. Ser cheio do Espírito Santo é você andar em gratidão de vida, com salmos, cânticos, louvores e adoração. Ser cheio do Espírito Santo. E o momento que você se enche, que você se submete a essa plenitude, que é o próprio Espírito de Deus que gera em nós, aí nós estamos aptos para entrar nesse novo desafio. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21, que é a continuação desse tema que o apóstolo Paulo está trabalhando com a gente. E ele vai dizer assim no versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vou ler de novo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está lançada no nosso coração nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a compreender, pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-nos aquilo que o Senhor quer revelar. Ó Deus, e nos faça cheios, ó Deus, da Tua palavra e que nós possamos praticá-la na nossa vida todos os dias, para a glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer uma introdução, porque nós vamos agora refletir sobre esse tema. Sujeitai-vos. Um tema tão difícil, né? Nós chegamos aqui no capítulo 5 de Efésios, onde o apóstolo Paulo vai começar a falar agora sobre o papel da esposa, o papel do marido, o nosso papel como pais, como que nós devemos nos relacionar com os nossos filhos, o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa. Então, está bem apropriado para a reflexão que nós fizemos hoje de manhã, né? O quanto você tem estado conectado às necessidades e às deficiências do seu lar, e o quanto você está disposto a resolver essas questões. Porque muitas vezes, querido, você até sabe que você tem deficiências na sua casa, mas a questão é que você não está disposto a mexer nisso, porque vai mexer com a sua zona de conforto. Você vai ter que muitas vezes ser a pessoa que vai ter que entrar em arrependimento e pedir o perdão. Você muitas vezes vai ter que tocar em assuntos difíceis de falar, que talvez você já deixa para lá, porque não vai mudar mesmo, não tem jeito mesmo, e para que eu vou mexer nisso de novo? Mas nós precisamos ter um ajuste fino na nossa casa. Se você quiser ser uma família saudável, você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Mas o problema é que a palavra de Deus diz para nós nos sujeitarmos uns aos outros. E é aqui que a coisa pega, queridos, porque o apóstolo Paulo ele vem trabalhando desde o começo dessa carta, mas parece que a coisa está sempre fora da gente. Ele está falando da comunidade, ele está falando para a gente ser ligado uns aos outros, amar uns aos outros, mas a gente está sempre olhando para fora.
E lá fora, aqui fora na comunidade, é muito simples você andar conforme a palavra de Deus. Não estou dizendo que é fácil, mas não é difícil no sentido de ser complicado, porque basta você se dispor a ter uma comunhão com o irmão. Porque são poucas horas juntos, são algumas programações juntos. Agora você volta para casa com seu cônjuge, com seus filhos. E às vezes você volta para casa já torcendo os dentes, porque te envergonhou, fez você passar vergonha, ou falou alguma coisa que não devia, ou você está vivendo de máscara, então você sai de casa com uma máscara, como cumpridor da palavra, e na verdade não é nada disso, e aí você sabe, você conhece. E se submeter é o grande desafio que nós temos como cristãos. O apóstolo Paulo vem do capítulo 1 ao capítulo 3, trabalhando os fundamentos que nós devemos ter como cristãos. Ele está falando de doutrinas essenciais da nossa fé. Ele fala sobre a nossa salvação. Ele fala sobre o plano eterno de Deus. Ele está tratando com uma igreja que é formada na sua maioria por gentios. E um povo que tinha uma realidade totalmente diferente, que agora estão vivendo como uma nova comunidade, eles precisam aprender a viver como uma nova sociedade. Queridos, eu concordo com o pensamento de John Stott, que ele fala que a única esfera que pode trazer revolução, transformação na sociedade é a igreja. Não dá para você esperar uma transformação de um sistema de governo. Não dá para você esperar uma transformação social de uma ideologia qualquer. Mas o Evangelho, a palavra de Deus, nos mostra que a igreja é a nova sociedade que Deus está formando neste mundo. Então nós, como povo de Deus, nós temos agora recursos para viver diferente e causar uma transformação nesse mundo. Então o apóstolo Paulo ele vem trazendo os fundamentos dessa nova natureza, dessa nova realidade, dessa nova humanidade de Deus que é a igreja. E ele está dizendo o tempo todo, olha, vocês precisam aprender a andar de modo digno da sua vocação. Uma vez que vocês entenderam que vocês estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, uma vez que vocês compreenderam que vocês estavam distante das bênçãos de Deus, uma vez que vocês entenderam que agora vocês formam um único povo, e esse povo tem um cabeça que é Cristo, e agora vocês são uma nova sociedade, agora vocês precisam aprender a viver conforme essa realidade. Essa tensão que o crente vive, sabe? De viver de forma agora o reino de Deus e as verdades que a Bíblia nos apresenta, mas ainda não na sua plenitude, porque tudo vai se consumar naquele grande dia. Mas a Bíblia declara, e o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já estão assentados com Cristo. Então, já está consumado, já está feito o que tinha que ser feito. Agora vocês precisam viver de uma nova perspectiva. E no capítulo 5 ele faz esse apelo. Olha, vocês precisam aprender e viver de forma diligente. Prestem atenção na maneira que vocês estão vivendo. Então o tempo todo o apóstolo Paulo está falando, olha, tenha coerência no seu estilo de vida. Saiba que você não está mais vivendo de qualquer jeito. Você tem agora um modo de vida para você caminhar. E ele vai falando sobre isso até que ele chega a falar sobre você estar cheio do Espírito Santo. Ele fala, agora vocês sujeitem-se uns aos outros. Sujeite-se uns aos outros. 3 esferas para você se sujeitar. Primeiro, as autoridades constituídas, a Bíblia nos apresenta. Difícil falar disso hoje, né? É difícil falar disso hoje. Porque a gente está vivendo uma realidade totalmente absurda no nível político da nossa nação. E os ânimos estão... vai explodir alguma coisa. E a galera, a sociedade não quer se sujeitar, não quer submeter. E fica agora, como que a igreja se posiciona nisso? Primeira esfera, sujeitai-vos às autoridades constituídas por Deus. Você gostou do resultado? Não. Você aprovou o resultado? Talvez não. Era o que você queria? Também não. Para alguns eram, para outros não eram.
E agora, como é que você lida com isso? Você se revolta? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Segunda esfera, sujeitai-vos uns aos outros dentro de casa. Tem uma frase de um cara que eu sigo, que ele fala assim, falando de casamento, né? Quem errou, quem falhou no recrutamento, vai ter que investir muito mais agora no treinamento. Querido, se você errou quando você escolheu, investe agora. E na linguagem do crente, vai para o monte, vai para o joelho, agora até o fim. Crendo que Deus pode transformar esse bendito e essa bendita aí. Você teve tempo para escolher, mas você foi mais empolgado do que... E aí muitas vezes agora você está aí vivendo situações difíceis no seu relacionamento conjugal. Mas há esperança para você, querido. Porque sabe, quando você estiver desanimado, sabe o que você faz? Você vai para frente do espelho, olha para o espelho e fala assim, nossa, Deus mudou isso aqui? Então Ele pode mudar o outro, que é bem melhor do que eu. A não ser que você está se achando, né? Então, se você está se achando, Deus tem que mudar o teu coração primeiro. Então, há esperança para você. Segunda esfera é sujeitai-vos dentro da sua própria casa. E aí aperta, porque aí a gente entra na discussão da submissão da mulher, né? Da entrega do homem para amar a sua esposa, da responsabilidade dos filhos honrarem os seus pais, para que eles possam viver a promessa de Deus, que eles tenham uma vida prolongada sobre a terra. Pior ainda, você vai ter que se sujeitar lá no seu trabalho, com aquele seu chefe que só quer te perseguir. E aí você, como um crente, você quer meter o pé no balde e pagar o mal com o mal, já que fez desaforo, agora eu vou fazer também. E ele está dizendo, 3 esferas. A esfera social, a esfera familiar e a esfera do teu trabalho. E é um tema difícil, porque nós temos que nos sujeitar. E ele vai fazendo apelo, pós-apelo. Rogo-vos, pois, para que vocês vivam de maneira digna. Olha, cuida do jeito que vocês andam. É um apelo, porque vai chegar aqui não tem conversa, meu querido. Ou você se sujeita, ou você não vai viver a plenitude que Deus quer para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho. Você vai ter que morrer um pouquinho cada dia. Morre lá dentro do teu casamento para que você tenha vida, né? Morre lá no teu trabalho. E eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre esse sujeitai-vos. Por que nós temos que nos sujeitar? E eu quero pedir o auxílio do apóstolo Pedro. Porque aqui o apóstolo Paulo ele já fala para a gente, sujeitai-vos uns aos outros e já cai para dentro de casa. Não dá nem tempo de você pensar, peraí Paulo, deixa eu entender o que o senhor está querendo. Ele fala, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo, e ele já vai dizer para vocês, mulher, e já vai para cima. Agora vamos lá para 1 Pedro, que a gente vai ter um pouquinho de ajuda aqui do apóstolo Pedro, que está falando para uma igreja perseguida. Ele está falando, trazendo um encorajamento para essa igreja que está sofrendo perseguição. Ele vai trazer quase que a mesma estrutura que o apóstolo Paulo trata em Efésios. Ele vai lembrar o povo dessa alegria da salvação. Nisso vocês precisam exultar, né? Sabendo que vocês foram regenerados para uma viva esperança. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, o apóstolo Pedro também vai entrar nessa temática dos deveres sociais dos cristãos. E nós vamos fazer uma reflexãozinha aqui sobre esse sujeitai-vos antes da gente entrar dentro de casa. Nós vamos entender algumas coisas primeiro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia a dia, no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema,
seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Tenha temor ao Rei. Queridos, o versículo 12 começa com uma advertência. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Presta atenção. Vivam entre, não é fora desse ambiente. É entre os pagãos, aqueles que são incrédulos, aqueles que não servem ao Senhor. Como que você vai viver no meio desse povo aí? De maneira exemplar. Mas por quê? Porque você tem que bancar o bom moço, você tem que fazer uma moralzinha ali com o pessoal que você se relaciona, mesmo que eles são todos ímpios, mas você tem sempre que manter a sua boa fama de bom moço? Não. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para um propósito. Para um propósito. Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. Queridos, é inevitável que você, como um cristão, a igreja sempre vai ser o alvo dessa sociedade. Parte da culpa é nossa mesmo, porque nós estamos vivendo aí escândalos atrás de escândalo, tem muita gente desacreditando na instituição da igreja, o movimento dos desigrejados cresce o tempo todo, e às vezes você fica até sem argumento para conversar com uma pessoa dessa, porque ele tem tanto argumento ruim para colocar da sua frente, que você fala, poxa vida. Aí você olha para o arraial e fala assim, gente, mas a gente não coopera também, né? Mas a igreja sempre vai ser esse alvo da injúria, da má fama que o povo vai tentar colocar sobre nós. E nós devemos viver de maneira exemplar para que, mesmo que eles nos acusem, eles estão nos acusando. Eles estão dizendo que a igreja está vivendo para o seu próprio interesse. Mas eles estão vendo o nosso estilo de vida e eles estão percebendo as coisas que nós estamos fazendo são boas obras. A igreja poderia se fechar muitas vezes e chutar o balde também e falar, vocês só querem caluniar a gente, então nós também não estamos nem aí. Vamos viver a nossa vida aqui dentro do nosso gueto, mas não, a igreja está indo avante, a igreja está sempre avante. Então, mesmo que eles injuriem vocês, mesmo que eles acusem vocês, eles vejam as boas obras de vocês, que vocês estão praticando, e isso eles vão glorificar a Deus. Glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Ele é o justo juiz da nossa causa. E a gente tem que ter essa expectativa o tempo todo, que mesmo que nós estejamos sendo acusados, injuriados, nós vamos estar na expectativa e na esperança de que o justo juiz se manifestará sobre a terra. Vivam dessa maneira. Vocês têm um propósito para que o Senhor seja glorificado. E essa intervenção é o que leva o nosso coração a ter esperança, queridos. Você lembra do Salmo 23 que a gente refletiu no domingo passado? Que é a vida plena, a vida em abundância que o Senhor nos dá, que mesmo que nós vamos andar aí pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, não se aparta de nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade. E o Salmo 23 diz, Ele vai preparar para nós uma mesa, na presença dos nossos adversários. Então, viver dessa maneira exemplar e digna diante dessa sociedade, que muitas vezes vai exigir de você uma submissão que você não quer ter, mas para que eles possam olhar para as suas boas obras, eles possam ver a sua conduta lá fora, eles possam glorificar a Deus no dia que o justo juiz se manifestar sobre a terra. Fala assim, esse povo é um povo de fé, eles acreditam de fato em toda essa verdade que eles pregam. Então, essa resposta demonstra para nós uma confiança, que o justo juiz, ele vai estar
intervendo no dia da intervenção naquele último dia. E a pergunta que eu faço para você, querido, é: aqueles que te feriram, aqueles que te machucaram, até mesmo dentro da igreja, qual tem sido a resposta que você tem dado? Você tem conseguido lidar com essas injustiças, e aí você vai endurecendo o teu coração, e você vai cada vez mais ficando distante dessa submissão que nós devemos ter. Porque o tempo todo ferido, o tempo todo magoado, e já não há mais espaço para o Espírito de Deus agir no nosso coração. E submissão tem a ver com mansidão. Sujeitar, queridos, a aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando, é você andar em mansidão. Porque muitas vezes você vai ter que entender como que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você através da mansidão, querido. Porque o que é mansidão? É um fruto do Espírito. E como que a gente interpreta isso? É uma força em controle. Então, às vezes, você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai querer resolver os conflitos do seu jeito, mas naquele momento você tem que se submeter, e você endurece o teu coração e fala: não, eu não vou me submeter. Mas a mansidão, o Espírito de Deus vem operar em você a mansidão para que você tenha essa força em controle. Não é você ser um banana, não é você ser uma pessoa boba que vai ficar no prejuízo em tudo. Mas é quando você percebe que você precisa exercer mansidão para que você se submeta àquilo que a palavra de Deus diz para você. É o caso aí da situação política do nosso país. Tem de crente querendo fazer justiça com a própria mão. E talvez é tempo de se submeter a isso. Porque se o Senhor é quem põe o rei, tira o rei, se Ele permitiu, será que não é tempo de se submeter? Ah, mas eu não aceito. A sua força está fora de controle. A sua justiça própria está fora de controle. E nós precisamos exercer mansidão. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer crítica a tudo isso, fazer as análises que nós precisamos, debater os assuntos. A gente estava aqui mexendo no lixo ontem ali, fazendo a separação, e nós estávamos conversando sobre tudo isso. Mas o problema é quando as pessoas começam a dizer: se não for do meu jeito, eu não aceito. E se essa decisão permanecer, então eu abro mão, eu não me submeto. Claro que toda autoridade, ela é constituída para um propósito. E o texto fala sobre isso. O texto está dizendo que nós temos que nos sujeitar às autoridades que o Senhor colocou, seja rei, seja governante, quando eles estão cumprindo o propósito que o próprio Deus estabeleceu, que é honrar os que praticam o bem e condenar aqueles que praticam o mal. Quando esses valores são invertidos, aí sim é tempo de você se posicionar. Porque quando os valores se invertem, aí você passa agora a ter que servir ao mal, aí você não precisa se submeter. E é difícil falar isso, mas chega o momento certo que importa obedecer a Deus. E aí você vai ter que ser crente o suficiente para encarar tudo aquilo que vai vir pela frente, se você então entender que é tempo de obedecer a Deus e que você não está de acordo com aquelas práticas. Você está vendo como que o assunto é difícil? Porque é uma linha muito fina. Porque será que agora é o momento de a gente fazer qualquer ação para tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos? Ou será que agora é o tempo de se submeter para que no momento certo, quando nós tivermos sendo afrontados na nossa fé, será que nós vamos ter nosso posicionamento correto na hora certa? Sujeitar é você entender que o Senhor está no controle das coisas. Está vendo como que é difícil falar sobre isso? Porque a linha está muito fina. Talvez você está aí remoendo: não concordo com isso, tem que ter justiça, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Agora, olha a construção.
se você está olhando para uma sociedade que é pagã, que é ímpia, você está cheio de justiça própria e você não tem controle sobre isso lá fora. Imagina dentro da casa que você controla, se não for do teu jeito. Se você não tem sensibilidade para se submeter a nada, queridos, a gente precisa entender que nós devemos viver dessa maneira, de uma maneira digna, de uma maneira que vai glorificar a Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, falando da mansidão, a gente olha para Moisés. Moisés, o grande libertador do povo de Israel, que Deus levantou para libertar o povo. Teve um momento da história de Moisés, querido, que ele foi acusado pela sua irmã, por Miriam, por Arão, descer a lenha nele. Foram para cima dele, acusaram ele de um monte de coisa. Ele como grande líder da nação, ali, ele poderia ter tomado as suas decisões, mas a Bíblia diz que ele decidiu entregar nas mãos de Deus. E Deus agiu, Deus interviu a seu favor. Você quer modelo melhor de mansidão do que Jesus? Quando você olha para Jesus, você vê, ele tinha poder para resolver tudo do seu jeito. Levantaram falso testemunho, acusaram ele falsamente. Mas o que ele fez? Ele se submeteu à vontade do Pai. E qual que era o clamor que vinha de fora? Vai, você não é... Resolve teu problema aí, desce da cruz. Estava tudo errado. Era a vontade de Jesus? Sim ou não? Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a... Era a vontade de Jesus? Ele sabia da agonia, ele sabia para onde ele estava indo. Mas ele se submeteu à vontade do Pai. E nós, diante de todas as situações que nós estamos vivendo, nós estamos querendo submeter tudo à nossa vontade. Você pode não concordar com isso, querido. E eu respeito você. Mas eu peço que você reflita também um pouco se não é tempo de nós nos submetermos. Ou será que ele perdeu o controle das coisas? Ou será que ele foi pego de surpresa nessa situação toda? Então nós temos que entender que o nosso maior exemplo de mansidão e automaticamente de sujeição à vontade do outro, que é a vontade do Pai, é Jesus. E ele foi injuriado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi acusado com falso testemunho, mas ele ficou apavorado com a realidade que ele ia enfrentar, mas, contudo, que seja feita a tua vontade. O Senhor Jesus se submeteu à vontade do Pai. E aqui, o texto de 2 Pedro, ele vai trazer um princípio, uma lógica, para que a gente possa entender todo esse fundamento que a gente vai aplicar na nossa casa, querido. Para que a gente possa se submeter uns aos outros, ali naquelas outras esferas que a gente vai entrar agora aqui no capítulo de Efésios, da nossa casa, do nosso relacionamento de paternidade com os nossos filhos, do nosso relacionamento na esfera social. E qual que é o princípio que o apóstolo Pedro está trazendo para nós? Que você não pode sair daqui sem ter isso no teu coração. Começa lá no versículo 12. Volta lá para o versículo 12. Ele vai falar sobre a maneira que nós devemos viver, e no versículo 13 ele vai dar a lógica. Ele vai dizer, olha assim: por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Ele vai dar o segundo movimento do fundamento. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Ele vai dar o terceiro fundamento, o terceiro aspecto desse fundamento. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Aí o quarto aspecto do fundamento. Vivam como servos de Deus. O quinto aspecto. Tratem todos com o devido respeito. E o principal aqui, amem
os irmãos e temam a Deus. Você está vendo como que, quando a gente olha para esse fundamento que o apóstolo Pedro está trazendo para nós, falando sobre submissão, não é uma submissão que você decide por nada. Ele está dizendo assim, por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. A questão é, querido, não é que você vai se submeter por causa de uma decisão de terceiros aí fora, é por causa da sua consciência que você tem no Senhor. Se a situação está como está na sua vida, você precisa entender que o Senhor está no controle e no governo da sua vida. Então, por causa do Senhor, você agora se submete a isso. É difícil? É. Mas é por causa do Senhor que você se submete. Não é porque você perdeu a batalha. Agora você, tá bom, não tem jeito, então fazer o quê, né? Fazer o quê, né, irmão? Não queria não, mas fazer o quê? Não. É por causa do Senhor. Quando você entrar em conflito com essas coisas, você precisa examinar o teu coração e dizer, por que eu vou me submeter a isso? É porque eu perdi? É porque eu desanimei? Não, é por causa do Senhor. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a vontade do Senhor vai prevalecer de qualquer forma nessa situação. É você olhar para Jó e ver a declaração que Jó faz. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Já os planos de Jó foram todos frustrados. Mas é se submeter na hora da crise, porque o Senhor está no controle e no governo de todas as coisas. Agora, é difícil para nós, a igreja do século 21, pensar nisso. Sabe por quê, queridos? Porque se a gente olhar, vamos tentar elencar aqui, por que é difícil a gente entender que nós temos dificuldade com essa submissão. Primeiro ponto, querido, é porque lá no jardim, o homem decidiu não se submeter a Deus. Lá no jardim, a mulher, quando ela foi seduzida pela serpente, ela caiu numa conversinha de que ela seria como Deus. E aí o homem, eles decidiram então viver de forma autônoma nesse mundo. Eles rejeitaram a Deus. Então essa nossa natureza, ela já é da nossa natureza. Nós não estamos com o coração disposto a nos submeter, porque o homem rejeitou o próprio Deus. Se o homem rejeitou o próprio Deus, como é que ele vai se submeter a outro homem agora? Se não for uma obra do Espírito Santo em nós, queridos. É por isso que eu tô falando para vocês que o fruto que é manifestado na submissão é o fruto da mansidão. Segundo aspecto que a gente pode pensar, querido, a gente olha para a nossa cultura, todas essas filosofias marxistas, essas filosofias que a gente olha, esses pensadores, Freud, esses pensadores que vêm construindo uma mentalidade social. E aí, tudo é conflito, tudo é revolução, tudo é ir para cima, ou é viva a sua vida como se você não tivesse o amanhã. É você pensar que toda o tecido social que está sendo incutido todos os dias na nossa mente, através de mídia social, através de televisão, através de filosofias de escola, tudo isso nos complica. Aí o povo fica perdido. Aí a cosmovisão está toda trocada, não consegue entender. Por isso que o crente precisa andar seguindo essa palavra. Eu repostei a postagem do Seminário Betel essa semana, que a pergunta era, você vive guiado pela palavra de Deus? E lá está dando as referências para você. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito dela na sua vida. Ela é clara, ela é suficiente. Mas não, a gente está recorrendo a um monte de outras coisas, e aí você fica com a tua mente toda bagunçada, e você fica com a tua cosmovisão toda atrapalhada, e você não consegue viver de maneira clara a sua vida. Então a primeira consequência é do pecado. A submissão para nós é tão difícil porque o homem decidiu lá no jardim viver
em submissão. E aí nós temos todo esse contexto filosófico, histórico, que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem sabe, mas nós estamos, a nossa mente está permeada de um monte de ideologia que a gente nem sabe. Tem um pastor que fala, se você não conhecer, você é sem saber. E a terceira questão que nos impede, nos dificulta a submissão, queridos, é porque a gente sempre viveu abuso. Sabe, aquele pastor que é a sua autoridade, que abusa de você o tempo todo. Os líderes autoritários dentro das fábricas, são os pais autoritários com os filhos, são pastores autoritários na sua igreja, que é mão de ferro ali, e aí vai ferindo o povo, e os pais vão ferindo os filhos, e a gente acaba sofrendo isso, e quando chega dentro da sua casa, você tem dificuldade de se submeter a alguma coisa. Então, todos esses aspectos vão provocando essas reações em nós, que vai dificultando a questão da submissão. Mas por causa do Senhor, você quer um motivo bom para você praticar a submissão na sua vida? Conheça a palavra de Deus. Ande pelos princípios da palavra de Deus. E tudo aquilo que não fere a palavra de Deus, tudo aquilo que é para edificação da sua casa, mesmo que você tenha que se submeter contra a tua vontade, mas se a palavra de Deus está guiando você para esse lugar de submissão, vai valer a pena para você. Porque ele vai dizer, versículo 14, seja aos governantes, como por eles enviados, para punir aqueles que praticam o mal e honrar aqueles que praticam o bem. O Wayne Grudem, ele escreveu um livro sobre política, segundo a Bíblia. Ele aprofunda, né, nessa temática. Eu li alguns capítulos, né, mas eu não consegui ler bastante, mas eu lembro de uma palestra que ele deu, que ele fala sobre o cristão e a desobediência civil. É justamente quando a igreja chega nesse limite de ter que tomar um posicionamento para agradar a Deus, servir o Senhor, e agora contestar aquilo que está sendo feito errado por conta das autoridades. Pensa num Hitler da vida. No momento que a igreja tem que se posicionar. E agora? Vamos matar judeu? Vamos matar judeu porque o líder tá mandando fazer. Não. Chega um momento que a igreja precisa se posicionar. Chega um momento que você, como cristão, precisa entender se o momento é de você servir a Deus, agradar a Deus, ou você se submeter à tirania de homens. Vai chegar esse momento que você vai ser interpretado como um desobediente, você vai ser perseguido por isso, você vai ser morto, você vai ser, se você olhar para a igreja perseguida, a realidade que nós temos aqui na China, você vai ver que a igreja lá, ou ela prega o evangelho, ou ela não cumpre a missão. Então tem um momento certo para que você tenha que decidir entre você se submeter a uma autoridade, se ela está cumprindo o propósito para o qual Deus instituiu, ou se você agora precisa agradar o Senhor e viver com fidelidade a Ele. Então, se você quiser, você precisa entender que chega um momento que você precisa decidir, mas o momento talvez não seja agora. Porque, queridos, a hora que chegar o tempo de decidir, nós vamos ter que ser muito crente, viu? Porque nem começou, já tem um bando de pastor negociando. Quando chegar o tempo, querido, nós vamos ter que ser muito crente. Vai estudar um pouquinho da história da vida da igreja perseguida. Vai lá. Esse povo que está o tempo todo debaixo de ameaça. Pois é da vontade de Deus. Olha lá no versículo 15. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aqui é um paralelo, querido. Ele está dizendo, olha, vocês precisam se submeter a Deus em primeiro lugar. É pelo Senhor que vocês primeiro se submetem às autoridades, vocês vão se submeter na sua casa, vocês vão se submeter uns aos outros.
porque é da vontade de Deus que vocês, praticando essas coisas, vocês possam silenciar a ignorância dos insensatos. Ele vai reforçar essa ideia, vai lá no capítulo 3, versículo 9. Um pouquinho para frente aí. Ele vai dizer: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Queridos, às vezes nós estamos tão com o nosso coração tão cheio de justiça própria, que a gente está querendo retribuir o mal com o mal, porque você fala: eu estou em guerra. Só que a maneira de você guerrear está errada, porque primeiro você se submete ao Senhor e à vontade do Senhor, e a partir daí você começa a andar com sabedoria. Mas o problema é que a gente não para refletir, a gente não para buscar a direção de Deus. Então a gente vai no efeito manada. Não, está tudo errado e vamos para cima disso. Ou o meu casamento está tudo errado, eu já vou resolver isso, porque alguém lá fora falou que não tem mais jeito. Gente, nós precisamos primeiro nos submeter a Deus. Primeiro nós temos que submeter ao Senhor, que é por causa dele que nós vamos agora andar com sabedoria, andar em submissão naquilo que o Senhor colocou para que nós pudéssemos andar em submissão. Você está vendo como que é difícil isso? Porque a gente age muito pela nossa emoção. Por isso que ninguém consegue resolver os conflitos do casamento. Porque a minha mulher é assim, ela não... Aí você quer submissão da mulher sem você amar ela na mesma intensidade que Jesus amou a igreja. Aí você quer que o seu marido ame você, mas você não se coloca como uma mulher que vai ser submissa a ele. Porque primeiro é por causa do Senhor. E aí você vai entender que muitas vezes no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, você vai ter que sofrer o ônus. Você vai ter que chorar sozinho lá, querido, mas você vai ganhar aquilo ali, no seu joelho, na sua submissão. Então, ele está fazendo esse paralelo, e a gente precisa entender que ele está dizendo: olha, não retribuam o mal com o mal, mas ao contrário, presta atenção no movimento que ele faz aqui. Não é só você deixar para lá. Fez mal para mim, tá bom, deixa para lá, não vou falar nada, né? Aí o marido olha para a mulher e fala assim: tá tudo bem? Tá. Ou seja, não tem nada bem, né? Aconteceu alguma coisa? Nada. Mas está acontecendo tudo, né? Ao contrário, tome uma atitude diferente. Faça algo diferente. Algo que venha glorificar o Senhor Jesus. E como que a gente vai... Será que é possível você entrar num nível de entendimento e compreensão do que é esse sujeitai-vos? O apóstolo Paulo fala: sujeitai-vos por temor a Cristo, e já cai para dentro da situação. Pedro, ele tá construindo algo para nós. Ele está dizendo: vocês precisam viver de maneira exemplar. Aí vocês precisam entender por que vocês fazem isso. É pelo Senhor. Aí vocês vão se submeter na esfera mais difícil primeiro, que é as autoridades constituídas. Aí vocês vão entender que depois que vocês souberem quais são os momentos ideais para cada decisão que você vai tomar, aí você vai continuando esse processo de submissão. E você vai entendendo que quando chega lá dentro da sua casa, é por causa do Senhor também. Mas por que eu vou me submeter? Porque é da vontade de Deus. E por que eu faço isso? É por causa do Senhor. E por que eu me submeto? Porque é da vontade de Deus. E isso vai trazer glória para quem? Para você? Não, glória para o Senhor Jesus. Quando a gente pensa, falar de Jesus é difícil, né? Porque a gente fala: Jesus é Jesus, né? Ele tinha como fazer tudo isso. Mas pensa, né, em grandes homens da nossa história. Pensa, por exemplo, Martin Luther King. Ele vivia um problema extremo no seu tempo, lutando contra o racismo. Ele decidiu fazer isso de maneira digna do Senhor. Falou: não peguem arma, não vou para a revolução armada. O parceiro dele lá, o Malcolm X, queria ir para a guerra, queria matar todo mundo. Quem que deixou o maior legado na história? De quem que você lembra hoje?
A gente que conheceu um pouquinho da história do Nelson Mandela, lembra dele? O cara foi preso. Ele ficou lá encarcerado longos anos, e ele tinha tudo para sair de lá e causar uma revolução. Mas ele faz uma afirmação: se eu não liberar o perdão no meu coração, eu vou estar preso para sempre. E ele se tornou o grande líder da sua nação, e ele decidiu governar para todos. Não foi só para aquele povo que sofreu. Ele decidiu governar para todo mundo. Então, ele se sujeitou a quê primeiro? Ele se sujeitou a Deus. Ele se sujeitou a uma vontade suprema. Mas a gente fica guerreando o tempo todo com essas situações. Ele vai dizer aqui, queridos, continuando o texto aqui de Pedro, no capítulo 2 aqui de Pedro, ele vai dizer no versículo 16: vivam como pessoas livres. Se você está em Cristo, querido, você foi liberto. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então agora você precisa viver como pessoas livres. Você está preso em quê? O que te impede de viver em submissão à palavra de Deus, à vontade do Pai, à vontade de Deus? O que está prendendo o teu coração nisso? Vivam como pessoas livres. E ele vai dizer aqui, olha, não use essa liberdade para o mal, mas vivam como servos de Deus. A temática de Efésios, querido, é o tempo todo servir, é servo. É você considerar sempre o outro, é você viver em humildade, em mansidão. A gente não tem como escapar desse trilho. Ou você se submete e você passa a viver como um servo, porque o próprio Jesus foi o maior exemplo de servo. Ele veio para este mundo para servir. E ele tomou a decisão que nenhum dos seus discípulos achou que deveria fazer, que foi lavar os pés dos seus discípulos. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos submeter primeiro a Deus, é por causa do Senhor. Aí nós vamos nos sujeitando a todas essas esferas que Ele tem colocado na nossa frente, porque essa é a vontade de Deus, e aí nós vamos viver em liberdade para que nós possamos servir. E o final aqui, queridos, versículo 17, tratem a todos com o devido respeito. Está vendo por que a gente precisa se submeter às autoridades? Porque faz parte do todo. Nós devemos tratar com respeito, reconhecer o papel que eles têm na nossa vida, seja qualquer nível de autoridade, querido. O seu pastor, o seu encarregado na sua fábrica, o seu professor, os seus pais. Nós vamos nos colocar ali e tratar todos com o devido respeito. Claro que tem hora que a gente perde a boa, porque tem abuso, tem um monte de coisa, mas naquilo que é essencial, trate a todos com o devido respeito. Se submeta à autoridade constituída sobre a sua vida. Se ponha no seu lugar e respeite a autoridade do outro. Agora, olha o que ele fala com os irmãos. Versículo 17, a parte B. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Olha que construção linda, queridos. A gente vive de maneira exemplar lá fora, a gente dá um bom testemunho, a gente respeita e honra aqueles que são de fora, mas dentro, nós somos chamados para amar. E aí você se submete também em amor. Não é mais por uma obrigação, talvez, agora é em amor, porque você olha para o irmão que Deus colocou na sua vida como uma autoridade sobre você, para te orientar, para te conduzir, e você faz isso com amor, porque no final de tudo isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando, o que vai fechar esse assunto é: temam a Deus. Tenha temor de Deus. Então começa onde a nossa submissão? Começa no motivo, é por causa do Senhor. E termina onde? No temor do Senhor. Sujeitai-vos uns aos outros. Por quê, meu Deus? Porque essa é a vontade de Deus.
Como que nós vamos fazer isso? Por causa do Senhor. Mas tem lógica? É temor. Sujeitai-vos uns aos outros. Aí dá para entrar dentro de casa agora. Agora dá para chegar em casa. Agora dá para falar do papel da mulher. Agora dá para falar do papel do marido. Por quê? Porque não vai ser mais uma imposição. Você tem que se submeter a mim, viu? Sou teu marido, viu? Você tem que se sujeitar aqui. Cadê sua submissão? Aí vem as feministas falar, não, mulher, lugar de mulher onde ela quer. Aí começa aquele rolo na cabeça de todo mundo. Mas agora, nós podemos chegar dentro de casa. Nós podemos sentar, olhar no olho um do outro e dizer, por causa do Senhor, eu quero amar você como Cristo amou a igreja. Por causa do Senhor, eu quero me submeter à tua autoridade como meu marido. Por causa do Senhor, eu quero viver em harmonia com os meus filhos. Aí você tem condições de olhar um para a cara do outro e orando, dizer, porque essa é a vontade de Deus para a nossa casa. Aí quando você, mulher, chega na fábrica, aí você vai dar de encontro com essas ideologias malucas que vão dizer assim, não, lá em casa quem manda sou eu. Por que você tem essa vidinha aí de crentinha, submissa? Não, é porque eu amo o Senhor. Eu temo meu Deus. Nós vamos falar sobre a dificuldade que nós temos dentro da nossa casa agora, na próxima reflexão. Por que é tão difícil a gente se submeter uns aos outros? Porque a gente já pega da obrigação do outro para frente. O apóstolo Paulo disse em Efésios, sujeitai-vos uns aos outros, por temor a Cristo. O apóstolo Pedro diz para nós, por causa do Senhor, sujeite-se uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus, e isso revela temor de Deus na sua vida. Ele faz um complemento para nós. Porque Paulo deixou a gente meio que já, não tem muito o que pensar, mas o apóstolo Pedro está dizendo, olha, é por causa do Senhor que você vai fazer isso. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E vai revelar que você é um crente que teme a Deus e vive segundo a sua vontade. E aí, queridos, nós vamos poder viver uma vida de abundância dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja e vivendo em sociedade. Os dias são difíceis, eu sei. Eu, tanto quanto qualquer um aqui dentro, querido, eu fico tentando entender, mas não dá para entender. E aí eu tenho que me submeter ao Senhor. Falo, Senhor, é por amor a Ti. Às vezes as pessoas ficam, mas você não vai falar nada, mas você não vai se posicionar. Primeiro eu vou me submeter. E eu sei que no tempo devido o Senhor vai se manifestar em justiça.